E aí, tudo bem? Preparem-se para embarcar numa série de reportagens sobre Florianópolis. Floripa 350 é um projeto cuidadosamente concebido pela NDTV para comemorar os 350 anos da capital catarinense. Sou Elton Luiz e te convido para um mergulho nas origens que ajudaram a moldar esse lugar encantador. Nosso primeiro passo foi descobrir quem esteve por aqui primeiro, ou seja, o homem de Sambaqui. Olha só. Nossa primeira viagem poderia iniciar pela origem do nome desse pedacinho de terra no sul do Brasil. Ilha de Santa Catarina, Vila de Nossa Senhora do Desterro, Desterro até Florianópolis. Preferimos deixar esse assunto para o próximo capítulo porque antes do nome vieram os habitantes. E é aí que a história começa. Pousamos no museu desconhecido pela maioria da população. O Museu do Homem do Sambaqui. Ele fica no Colégio Catarinense, na capital, e contém muitos registros de povos que habitaram essas terras muito antes do que imaginamos. É engraçado porque eu nunca imaginei, assim, ver uma cabeça meio quebrada, uns ossos meio pouco desmontados de uma pessoa. São mais de 350 mil peças e aproximadamente 1.500 estão expostas, cada uma com sua contribuição para que se entenda o processo de evolução até o que hoje conhecemos como Florianópolis. Primeira vez que eu vim aqui e vi todos esses esqueletos, eu pensei no passado, assim. Pensei que tinha muita coisa, assim, antiga dos nossos povos que tinha que saber. Porque se não tivesse encontrado essas coisas antigas, assim, fósseis, ninguém ia saber da história de antes. Antes de tudo, talvez seja necessário explicar o que são os sambaquis. Não apenas para mim, mas para essa turminha que chegou curiosa para aprender um pouco mais sobre história. Os sambaquis, eles nada mais são do que grandes amontoados de concha. Os nossos aqui em Florianópolis são baixinhos, não são altos, mas em algumas cidades eles passam de 30 metros de altura. Então são muitos anos de acúmulo de coisa, eles vão mudando de um lugar para o outro, eles voltam e continuam aquela construção e ela vai se elevando com o decorrer do tempo. Ali é resquício de lixo, coisas que eles não querem mais, em alguns casos sepultamentos também. E existem algumas que existem resquícios de moradia também por ficar uma região mais elevada, questão de proteção também. Os sambaquis de Santa Catarina são considerados os maiores do mundo. Só na Grande Florianópolis são mais de 100. E é neles que parte da origem de Floripa está. O que mais chama atenção é a existência de esqueletos nesses sambaquis, o que reforça a ideia de que são construções mortuárias. No acervo do Colégio Catarinense existem fósseis que datam de 1.000 a 3.000 anos, ou seja, eles teriam sido os primeiros a viver por aqui. Mas por que a gente tem que estudar isso? É verdade, por quê? Porque a gente precisa conhecer a nossa história, para poder preservá-la, certo? Sério? Os primeiros que viviam aqui eram os homens de Sambaqui mesmo? Sim, antes dos açorianos, antes dos Guarani, o homem de Sambaqui foi o primeiro que pisou aqui na nossa região. E ele chegou aqui em torno de 5, 6 mil anos atrás. Vivendo da caça, da pesca, principalmente, e muito dos moluscos, que é o que vai dar o nome do Sambaqui para eles. Muitos desses artefatos e esqueletos foram encontrados por Padre Hor, que foi diretor e professor no colégio. Que era um padre professor aqui no colégio, ele era um curioso e ele dedicou o resto da vida dele, a partir de que ele larga as aulas no colégio, para as escavações, a partir de 1958. E aí ele vai escavar o estado inteiro, é por isso que a gente tem essa diversidade de material aqui. João Alfredo Hor, conhecido como um dos grandes escavadores brasileiros, é, sem dúvida, um dos responsáveis por trazer à tona a história dos povos originários, não só da ilha. Foram mais de 400 sítios arqueológicos descobertos em todo o estado. Em 2018, foi achado um esqueleto aqui nessa região e que acabou paralisando todas as obras do elevado aqui no Rio Tavares. Embora muita gente diga que é só mais um monte de osso, esse achado tem uma importância histórica para nós, enquanto seres humanos, e também para a história da ilha. Mas para que você entenda um pouco mais sobre isso, vamos até o Museu de Arqueologia da UFSC falar com a professora Luciane Scherer, que vai nos dar mais detalhes da importância desses fósseis. Tudo bom, Lu? Tudo bem. Tudo bem. Seguinte, onde foi encontrado, como foi encontrado, para a gente começar o papo.
Luciane Scherer, arqueóloga que trabalha no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de Santa Catarina, fez parte da equipe que retirou o esqueleto do Sambaqui do Rio Tavares, enquanto as obras estavam em andamento. E uma coisa que a gente tinha naquele sítio é que, como era uma área que é mangue, então a água subia, muitas vezes ele estava inundado. Então isso prejudicou muito a conservação dos ossos. Então essa parte aqui que é mais frágil, ela estava muito fragmentada, por isso que vocês não estão vendo ele aqui. Porque a gente acabou não reconstituindo porque não ia ficar uma reconstituição perfeita. Esse esqueleto ainda está em análise para definir a que época pertence. O material já foi coletado pelo primeiro laboratório de DNA humano antigo no Brasil e que fica na USP. Em breve deve sair o resultado. Tem muito mais por aí que a gente não descobriu e que pode vir a descobrir? A gente tem datações mais antigas ainda. É uma pesquisa coordenada pelo Marco De Masi. Ele datou próximo a um esqueleto e a datação foi de 5.020 antes do presente, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo. As escavações geram muitas histórias. Inclusive, por aqui, existem as que são engraçadas. Uma delas ocorreu durante uma escavação na década de 70, na Ilha das Laranjeiras, quando a Tânia era estudante de história. No início do sábado, o barqueiro nos levava, final de tarde ele nos trazia. E aqui era uma região toda de pescadores, né? Essa região aqui eram pescadores. E a gente via que quando a gente estava indo, eles ficavam aqui pela frente. Quando a gente voltava, eles estavam aqui também. No terceiro sábado, quando chegamos à ilha, a gente viu que estava tudo remexido, sabe? Tinha alguns materiais que a gente até deixava ali, porque né, ali não tinha... E a gente via que coisa remexida e tal, e ficamos assim, poxa, tanto trabalho. Perguntamos para o barqueiro, né? O que houve que tiveram aqui? Não, falando para o problema é que eles estão achando que vocês estão vindo aqui para escavar procurando ouro. Vocês querem tirar ouro daqui da localidade para levar embora. Então não era pesquisa, era o problema que eles estavam achando que a gente estava... Eles são... O pescador, ele né, meio desconfiado, assim, chegou um pessoal novo aí. Então eles achavam que a gente estava vindo para escavar ouro ali, né, procurando ouro. De certa forma, os pescadores estavam certos. Eram tesouros que os alunos procuravam naquela ilha. Tesouros com um imenso valor histórico. Esses tesouros ainda podem estar espalhados pela ilha e contêm informações importantes do nosso passado, para que ele continue presente no nosso futuro. Não é só em outras partes do mundo que encontramos antiguidades importantes na tentativa de explicar nossas origens e como se deu o processo evolutivo de nossa civilização. Uma olhada um pouco mais cuidadosa e nossa história pode estar bem mais perto do que se imagina. Floripa, como é carinhosamente conhecida, teve vários outros nomes antes de chegar a este oficial. Pouca gente sabe a origem dessa nomenclatura. Florianópolis quer dizer cidade de Floriano. Mais precisamente, Floriano Peixoto. Mas o que um marechal tem a ver com o nome da capital catarinense? Lembra quando eu disse na primeira matéria que poderíamos começar esse projeto Floripa 350 descobrindo a origem do nome Florianópolis? Promessa vai ser cumprida. Pesquisamos em vários livros, conversamos com várias fontes, descobrimos muitas informações, algumas delas contraditórias. Mas uma coisa é certa, mesmo sem uma data definida, sabemos que o primeiro nome foi Meembipi. Meembipi significa elevação do monte ao longo do rio, nome dado pelo povo indígena Carijó, que aqui vivia muito antes do homem branco navegar por estas águas. Os Carijó, dos Tupi-Guarani, já tinham esses nomes para a região, né? E os navegadores que passaram por aqui no século XVI, eles já entram em contato com esses indígenas e absorvem esses nomes também. Em algumas cartografias holandesas, o nome Ilha dos Patos aparece como referência a terras catarinenses. Em cartografia muito antiga, também, do século XVI. Então esse seria um nome europeu. Em 1526, o navegador espanhol Sebastião Cabot precisou aportar por aqui no sul da ilha, mais precisamente no Ribeirão. Com problemas na embarcação que rumava ao Rio da Prata, por aqui ele ficou 3 meses. A partir daí surgiu o nome Ilha de Santa Catarina. Alguns historiadores dizem que em homenagem a Santa Catarina de Alexandria, outros em homenagem à esposa. Caboto tinha uma esposa que se chamava Catarina.
Pausa para corrigir, porque na verdade Sebastião Caboto nasceu em Veneza, na Itália, mas esteve a serviço da Marinha Espanhola e Inglesa. Em homenagem a Santa Catarina, eu acredito que não, porque os portugueses e espanhóis costumavam batizar as novas descobertas de territórios com o nome do santo de dia, e não era dia de Santa Catarina. Então, eu descarto essa possibilidade, talvez em homenagem à mulher dele mesmo. Em 1673, o bandeirante Francisco Dias Velho se estabelece na ilha de Santa Catarina e cria por aqui a primeira póvoa, um embrião do que futuramente será Florianópolis. Em 1726, essa póvoa se transforma em vila e aí temos oficialmente reconhecido o primeiro nome, Nossa Senhora do Desterro. Em homenagem à Virgem Mãe de Deus, né? Não quer dizer que seja desterrado. Nossa Senhora do Desterro faz referência a quando ela saiu já com José em peregrinação para achar um lugar para dar luz a Jesus. Então ela sai do território dela, tá? E vai encontrar outro lugar. Por isso, quando chega quem é um desterrado, é alguém que não tem terra, não é dono. Então é essa santa, homenagem a essa santa. 1894, Lei Estadual número 111, e o nome da cidade vai mudar mais uma vez. Passa a se chamar Florianópolis, em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. Mas aí a gente para contar um fato histórico que nem todo mundo sabe. Na época, o presidente era Deodoro da Fonseca, que por pressões políticas deixou o cargo. Novas eleições deveriam acontecer, mas Floriano Peixoto assumiu sem ser eleito. A forma de governar não dava muita autonomia aos estados, o que desencadeou a conhecida Revolução Federalista. Aí o que faz Floriano Peixoto? Nomeia um comandante César, Moreira César, um sanguinário, para vir pacificar, entre aspas, a revolta. O que ele faz para pacificar a revolta que estava aqui em Florianópolis, na ilha de... Não era Florianópolis, estava em Desterro. Tá? Ele prende todos os líderes que estão na ilha, tá? Religiosos, políticos, comerciantes, rurais, e leva uma infinidade de gente presa para a fortaleza de Santa Cruz, que fica ali na ilha de Anhatumirim. E essas pessoas são todas mortas lá. A chacina de Anhatumirim, onde militares foram fuzilados e civis morreram enforcados ou degolados, foi retratada no filme Desterro, de Eduardo Paredes. O gama dessa, o filho abraçou-se ele, porque ele ia ser assassinado lá na ilha, né? Aí o Moreira César mata os dois. Aquele trágico episódio até hoje não foi completamente pesquisado, resgatado. Até porque ninguém sabe o nome do que seriam os 185 assassinados, fuzilados ou enforcados. Há leituras de alguns pesquisadores, como 185 é um número dado pelo professor Oswaldo Rodrigues Cabral, nosso maior historiador do século passado. Mas o historiador, o professor Dante Martorano, mencionava 300 nomes. Agora, é uma pesquisa difícil de ser feita porque foi tudo feito produzido sem qualquer tipo de processo, sem qualquer julgamento. Então, quem foi e quem não foi. Assim como tantas outras espalhadas pela ilha, Eliane é uma das descendentes de um dos episódios mais trágicos e incógnitos da história de Santa Catarina. Essas pessoas, elas foram mortas sem nenhum tipo de julgamento. Eu mesma descobri que eu tenho um parente veiga que também foi fuzilado em Anhatumirim. Vários movimentos foram feitos na tentativa de mudar o nome da cidade e desvinculá-la desse episódio sangrento. Sugestões como Ondina, Açorianópolis, a Volta de Desterro ou Ilha de Santa Catarina foram cogitados, porém sem sucesso. Eu daria Manhembipe, primeiro nome que a ilha teve. Por mim, eu daria Ilha dos Carijós. Das antigas, os primeiros habitantes. Primeiros habitantes, que os europeus consideravam pessoas dóceis. Eu acho que a dificuldade é descobrir ou de sugerir qual seria o nome ideal para a nossa estimada, adorada Ilha de Santa Catarina. A Volta de Desterro acho que não é legal, Floripa também não diz nada, porque leva remédio para Floriano Peixoto. Então é um impasse que acho que a história ainda vai resolver. Como? Não tenho a menor ideia. E você? O que acha dessa história? Mudaria o nome de Florianópolis? Uma lembrança nada agradável sobre o nome de Florianópolis, inclusive que muitos tentam esquecer.
Estamos de volta! Esse é o Floripa 350, um projeto com assinatura do grupo ND. NDTV apresentando alguns momentos históricos que permearam todo o desenvolvimento da ilha de Santa Catarina. Por falar em ilha, você sabia que a ilha já foi dos espanhóis? E aí você se pergunta, mas as nossas defesas não estavam preparadas? O que aconteceu? Como assim a gente foi dos espanhóis? Nós visitamos 3 fortalezas que formam o triângulo defensivo da ilha. E eu vou te contar essa história. Você sabia que nossas terras já foram espanholas? Em 1777, os espanhóis invadiram Florianópolis e a tomaram dos portugueses. Onde os espanhóis chegam com mais de 100 embarcações para dominar esse ponto estratégico no sul do Brasil, que é a ilha de Santa Catarina, que era um porto considerado super importante na época, porque era o último lugar ao sul do Brasil onde era possível parar embarcações, fazer reparo, pegar mantimentos. Um fato tão importante e desconhecido que no Museu de Florianópolis há uma sala interativa que recebe visitantes e alunos com o objetivo de compartilhar esse marco histórico. Você já sabia que eles tinham atacado ou não sabia? Não sabia. Novidade. Isso. Você sabia que nós não conseguimos defender eles num primeiro momento? Você já sabia disso ou não? Que eles vieram com muitos navios? Já. Já, né? E o que você faria se você estivesse naquela época? Se eu estivesse naquela época, eu ia tirar os espanhóis da ilha de Santa Catarina. E aí eu ia embora, deixar ilhas para os indígenas. Resolvi ser um invasor espanhol para testar a pontaria desse grupo de alunos que, após aprender sobre a história, defendeu a ilha de Santa Catarina. Se dependesse da pontaria dessa turminha, os espanhóis não teriam chance. Mas para que possamos entender sobre essa invasão, voltemos para o século XVIII, quando as fortalezas foram criadas. Havia uma disputa grande entre Espanha e Portugal por essa região, e principalmente por estar muito perto do Mar del Plata, onde estava o ouro, né? A prata e o ouro. O que os portugueses, que eram muito mais ativos no mar, fizeram? Não, vamos proteger primeiro. Né? Aí mandaram o Dias Velho para povoar. Não teve um resultado muito significativo, apesar de toda a sua eloquência em termos de milha. Mas mandaram o José da Silva Paz, engenheiro, que primeiro foi lá, fundou o Rio Grande do Sul, ao criar a cidade de Rio Grande. Depois veio para Santa Catarina para ser o primeiro governador. E aqui ele fez uma grande obra. Ele disse, a única forma de nos proteger contra os espanhóis são as fortalezas. 3 dessas fortalezas se destacam por formar o chamado Triângulo Defensivo. Ficam ao norte da ilha, construídas pelo engenheiro militar Brigadeiro José da Silva Paz. Santa Cruz de Anhatumirim, Santo Antônio de Ratones e São José da Ponta Grossa. São as 3 que formam esse triângulo que tinha o intuito principal de impedir a chegada dos espanhóis pelo mar. A única cujo acesso se dá por terra é a de São José da Ponta Grossa, na Praia do Forte, tombada em 1938. Um espaço que foi recentemente restaurado, possibilitando a visitação, então que a gente consegue trabalhar questões ambientais e patrimoniais junto com os estudantes que, por muitas vezes, não têm contato com esses lugares, né? Simplesmente porque estão muito relacionados à tecnologia especificamente, e aqui eles conseguem ter uma vivência e às vezes até imaginar como é que era as pessoas que viviam aqui, né? Lá no século XVIII, na construção. Professores de vários projetos têm se empenhado em manter viva a história além da sala de aula. Eu sou professora numa escola do sul da ilha, então o norte da ilha é muito distante para os meus estudantes, né? Então, usar esse espaço também como uma sala de aula é bem importante para eles se localizarem espacialmente, observarem paisagens diferentes, a própria questão da preservação do patrimônio histórico. Seguimos de barco, presenteados por um dia exuberante e com o mar calmo, que mais parecia um grande lago. Conosco, integrantes da UFSC, da Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, e um dos maiores conhecedores do assunto, o arquiteto Roberto Tonera. Essa é a fortaleza de Santo Antônio, aqui na Ilha de Ratones, que fazia parte desse triângulo defensivo. Mas, um tempo depois, ela também teve um outro momento importante. Ela serviu como lazareto, uma espécie de isolamento das pessoas que tinham doenças.
Aqui, por exemplo, em Ratones, que nós estamos, aqui foi um local de internação e de controle de doenças epidêmicas que assolaram o Brasil inteiro, o mundo inteiro, mas o Brasil no meados do século XIX. Alguns livros apontam falhas na concepção e distribuição territorial das fortalezas. O curto alcance dos canhões, por exemplo, teria sido o agente facilitador da invasão. Essa questão do cruzamento de fogos, analisada assim friamente, só o alcance dos canhões, leva a esse equívoco. A essa interpretação. Interpretação equivocada de que a fortaleza não funcionaria porque os canhões não alcançavam. Como se esse sistema funcionasse dessa forma simplificada. Não funciona assim. Funcionava como eu te falei, era uma tríade de coisas. Quando houve a invasão espanhola, em 1777, partes dessas engrenagens falharam. Quer dizer, as embarcações que deveriam dar esse combate inicial não estavam aqui para fazer isso. Nós tínhamos poucos soldados aqui, condições precárias. Sim. Então não foi exatamente a fortificação que falhou, o sistema defensivo que falhou. A UFSC é gestora não só da Fortaleza de Ratones, mas também da mais imponente do Triângulo, Santa Cruz de Anhatomirim. Ambas estão em uma candidatura para se tornar Patrimônio Mundial da Unesco. Trata-se de uma candidatura como bem seriado, ela é única no país e ela indica outras 17 fortificações, ou seja, não fazem parte dessa candidatura só em Anhatomirim e Ratones. Existem outras 17 fortificações ao longo da orla marítima brasileira. Para que a gente tenha êxito nessa candidatura, todas as fortificações precisam estar no mesmo pé de igualdade em níveis de excelência, de conservação e qualidade de visitação. Onde hoje é governador Celso Ramos, fica a fortaleza considerada uma espécie de alfândega para os navegantes. Desativada mais ou menos em 1955, foi palco de execuções durante a Revolução Federalista. Santa Cruz de Anhatomirim. Aqui, nessa fortaleza, está o maior quartel da tropa de todas as fortificações existentes no Brasil. Essa é mais uma, talvez a que capitaneava as outras duas fortalezas que já mostramos, fazendo parte do triângulo defensivo do norte, aqui da nossa ilha de Santa Catarina, antiga Desterro. Parada obrigatória, né? Não só para quem queria acessar a ilha de Santa Catarina, como para quem queria continuar o seu trajeto, né, em direção ao sul do Brasil ou vice-versa, vindo do sul em direção ao norte. Então é a fortaleza mais importante desse conjunto, a que permaneceu mais tempo ativa. Poderíamos ficar horas contando histórias existentes em livros, mas uma chamou a atenção, a de que nenhum tiro foi disparado, apesar de tamanha imponência. E aí surge outra pergunta. Se não houve nenhum tiro e não houve confronto, por onde chegaram os espanhóis? Eles acabam desembarcando mesmo na praia de Canasvieiras. Quando os portugueses eles avistam essas embarcações chegando e já sabiam, né, já tinha os rumores de que ia vir uma invasão, eles acabam deixando as fortalezas e rumando para o continente. Tá, peraí, mas se os espanhóis tomaram essas terras, como hoje a gente é português? O Tratado de Santo Ildefonso fez com que a Espanha devolvesse a ilha para Portugal. A leitura do ato foi feita onde hoje é o Museu de Florianópolis. E como tudo tem um fim, nossa reportagem também. Mas não sem antes falar do Seu Didi. Uma história que se confunde com a de Anhatomirim. Foram 41 anos de dedicação à fortaleza. Levei pedra daqui para cima em Padiola, com o meu amigo, 2 pessoas. Como é que subir aquilo lá? Isso aqui eu subi com bastante pedra, cabeça de pedra, né? Uhum. Para cima, né? Para poder reformar. Aí os muros tinham caído. Seu Didi começou a trabalhar na preservação da fortaleza em 1982 e não saiu mais. Hoje é o seu último dia de trabalho por aqui. É hora de partir, descansar, deixar para trás um patrimônio que ele ajudou a reconstruir. Com saudade, né? Porque a gente trabalhou uma vida toda aqui, bem dizer, né? E a gente trabalha e a gente vai sentir falta, né? De uma maravilha dessa aqui. Eu disse para minha mulher, eu nunca me canso da beleza daqui. E o coração fica mole, fica mole, fica mole. Portugueses, espanhóis, pretos, índios, escravos. Sim,
Escravos e escravas tiveram um importante papel no desenvolvimento do que viria a se tornar Florianópolis. Com sua mão de obra, com sua força, com suas tradições, mesmo sendo empurrado para as periferias, para os morros, continuam até hoje na luta pelo espaço e pelo reconhecimento. A juventude dos ancestrais, aquilo que nos foi arrancado lá atrás e que nunca mais se devolve, pois não há como. Privação não se devolve nem regime. Dor não se devolve nem se cura. Vilipêndio não se devolve. Escravidão nunca se compensará. Forte, porém necessário. A escravidão esteve presente na história da cidade mesmo antes de se chamar Florianópolis. Os escravizados africanos chegaram por aqui a partir do século XVIII. No começo nós trabalhávamos nos ancestrais, na Casa das Baleias, na construção civil, nas lavouras. E daqui do centro histórico de Florianópolis nós fomos para a periferia. Onde está a visibilidade negra no município de Florianópolis? A gente não vê negros andando pela cidade o tempo inteiro, ou num momento específico, ou no carnaval, ou numa festa. Nós estamos sempre nas nossas periferias. Nós temos a nossa confraria, nós temos a nossa quermesse, nós temos nosso espaço de nos tirar do centro e nos jogar na comunidade, nos morros. Embora os registros históricos da época sejam limitados e fragmentados, dificultando a reconstrução daquele período, é legítimo dizer que a contribuição e presença negra foi fundamental para o desenvolvimento da região. Com certeza. Primeiro enquanto escravos, né? E depois enquanto libertos, livres, enfim. E também a gente não pode esquecer dos povos originários, que também já habitavam esse território e também construíam ele em sua outra lógica de ocupação do território, né? Não necessariamente com esse desenvolvimento que a gente observa hoje. Estamos na escadaria da Igreja Nossa Senhora do Rosário, que foi erguida em 1750 pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E como essa, existem várias espalhadas por todo o Brasil. Mas você sabe o porquê delas existirem? A gente tinha, inclusive, os códigos de postura. Isso, códigos de postura. Boa. Exatamente, os códigos de postura que vão, né, ser uma organização da ocupação do território da sociedade, né, aqui. Então a gente tinha como que pode utilizar o mercado público, por exemplo, né? A gente tinha uma repressão, né? Uma criminalização das expressões culturais, o batuque, né? Que eram conhecidos como os vadios, né? As expressões da capoeira, ou mesmo a manifestação religiosa, tudo isso sempre foi muito criminalizado ou sempre foi muito vigiado, né? As festas, as tradições, né? O negro foi obrigado, aos poucos, a criar seus espaços, suas irmandades, inclusive religiosas, uma vez que sua presença era proibida nas igrejas dos brancos, ou de andarem no mesmo lado da praça, por exemplo. Gente, a Praça 15 era cercada, toda gradeada. Ao lado do Correio só passava negros. Do lado do Correio, do Correio. Uhum. A rua em frente ao Correio, só negros. Ao lado do Museu Cruz de Souza, o outro lado, que era o palácio, que foi o palácio, oposto, só brancos. Onde hoje fica um museu e conta-se a história de negros ilustres, existia uma prisão e por aqui estiveram africanos e crioulos escravos que chegaram muito antes dos açorianos. E por falar em açorianos... Ô, Estepô, não faz isso comigo, meu querido. Vou te dizer-te uma coisinha pra ti. Sabe de onde surgiu essa expressão, mofas com a pomba na balaia? Se eu vou te contar, você tem que seguir reto toda a vida. Mas, se queres, queres. Se não queres, diz. Não cama pra direita, não cama pra esquerda e vem comigo. Não, a expressão não surgiu nos Açores. Observe essa imagem. É de um pombeiro, aparentemente negro, liberto e que para sobreviver vendia, dentre outros produtos, pombas dentro da cesta. A negociação pela ave nem sempre era das melhores. Se o comprador não gostava do preço, não era raro dizer... Mofas com pomba na balaia. Essa comercialização de produtos era uma tentativa dos negros de sobreviver e integrar-se. E mais uma vez, as mulheres tiveram um papel histórico e importante nesse contexto. E essas quitandeiras, ou as lavadeiras também, como a gente tem, elas, pela essa troca, pela conversa, pelo encontro, elas conseguiram ajudar muito da constituição da nossa cidade. E aqui nas comunidades ao entorno, inclusive, né, na periferia, são elas que vão ser as líderes comunitárias, que vão acolher as crianças, né, que vão entender a coletividade, a necessidade do cuidado e, para além do cuidado, também da responsabilidade de transformação. Transformação que resiste no Morro da Mariquinha, que homenageia algumas das suas matriarcas numa espécie de portal de boas-vindas para quem sobe a comunidade.
Minha avó ela era benzedeira e parteira da comunidade. Antigamente não, as pessoas não iam para o hospital ganhar filhos, elas ganhavam em casa. Então minha avó botou muita gente no mundo aqui na comunidade. E ainda essas pessoas ainda moram na comunidade. Então, tipo, quando eu falo da história da minha avó, eu estou falando da minha história também. Tem esse laço na comunidade, tipo, um cuidar do outro. É isso que a gente está resgatando, é isso que a gente está querendo mostrar para essa nova geração, que eles podem dar continuidade naquilo que a gente começou. Também fora das comunidades, através de posições de destaque, através da cultura e da educação que descendentes de africanos buscam dar sequência ao trabalho de inclusão e respeito. Kátia é a primeira mulher negra a ocupar o cargo de coordenadora da Casa da Memória e relutou em aceitar o convite. Não quis. Tem que ser sincera, não quis. Por quê? Por quê? Porque já sentia um peso de primeira mulher negra poder coordenar um espaço cultural da Franklin Cascais. Tão importante, né? Tão importante, um espaço tão importante. Será que eu vou dar conta? Essa foi a primeira dúvida? Sim. Mas depois eu pensando comigo mesma e não, eu vou dar conta. Eu posso, eu consigo, não posso desistir antes de tentar. Representantes negros na cultura, em diferentes esferas, é uma forma de inspirar, principalmente os mais jovens. Talvez por isso observa-se um número crescente de coletivos de arte negros em Florianópolis. O que eu percebo assim, ao longo do tempo é que a gente veio conquistando esse espaço, a gente veio falando mais da gente, a gente veio sendo mais aceito, ou tolerado, ou entendido, ou ocupando esse espaço. A partir do momento que foram dadas oportunidades, o que a gente conseguiu alcançar as academias, os bancos, a gente acaba possibilitando que os nossos também entrem para esse lugar e abram portas, né? Então, pensando artisticamente dentro da Fundação de Cultura, quando algumas pessoas ou artistas nos veem dentro desse lugar, acabam entendendo que esse lugar também é deles, né? É um lugar de pertencimento, é um lugar... Porque o povo negro ele se organiza, assim como os povos indígenas, ele sempre se organizou de forma coletiva, né? Nunca foi individual. As nossas questões nunca são individuais, não é? Nunca é a questão do Márcio, é a questão dos meus ancestrais, é a questão de quem é que vai vir depois de mim. Coletividade é uma forma de resistência e empoderamento na busca por justiça e equidade que se manifesta de diferentes formas. Com mais de 20 anos de existência, o Bloco Cores de Aidê e o coletivo Ação Zumbi buscam o pertencimento, um desejo que vem dos seus ancestrais. A gente leva um pouquinho do que é a Aidê, que foi uma mulher que não negociou seus valores, né? Uma mulher escravizada, que o senhorzinho dela pediu a mão dela em casamento em troca de uma falsa liberdade e ela não aceitou. Então, essa Aidê que nos representa é uma pessoa que não negocia seus valores. Eu quero ver. Na região ocidental de África, existe um termo que é Sankofa, né? Sankofa, que é você ir para frente, mas olhar para trás. Você tem esse olhar para trás do reconhecimento da estrada percorrida, né? Então, é isso que a gente precisa, trazer para a juventude, né, a história que está aí, que foi construída por muitos, e muitos deram até o seu sangue para existirmos hoje. Então, assim, a gente precisa sempre contar para esses jovens. Inclusive, nós temos uma oficina e essas pessoas estão sendo formadas para entender que existe um percurso, que as pessoas que vieram antes precisam ser reconhecidas, precisam ser valorizadas, que abriram os caminhos para que a gente estivesse aqui. Rostos negros, descendentes e resilientes, que lutam contra os estereótipos e preconceitos enraizados desde a escravidão. Rostos negros, descendentes, sorridentes, que desejam respeito e inclusão. Infelizmente, nossa primeira viagem chegou ao fim. Muito obrigado pela companhia e no próximo programa vamos continuar falando das belezas dessa maravilha chamada Florianópolis.